Olá, pessoal, bem-vindas, bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lucélia Oshiro. Este é o canal onde nasce o futuro e aqui falamos sobre autoconhecimento através do tarô, astrologia e numerologia. Esse é o vídeo da energia da semana do dia 23 a 29 de julho, então eu vou seguir aqui a minha análise do céu astrológico inicialmente e depois vamos à leitura das cartas do tarô. Bom, ontem, dia 22, sábado, o Sol entrou no signo de Leão, então parabéns aos leoninos. Aliás, eu fiz um vídeo bem completo para os leoninos, vídeo de aniversário. Se você é leonino e ainda não assistiu, dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir a sua mandala astrológica para os próximos meses, tá bom? Bom, então começa, né, com Sol em Leão, começa uma temporada de mais alegria, prazer, vitalidade, amor próprio, autoconfiança, brilho pessoal, tudo isso é energia de Leão. O Sol, ele está domiciliado em Leão, então ele está brilhando com toda a sua potência. Então, o que você pode fazer? Olhar o seu mapa astrológico, e existem sites onde você consegue fazer isso gratuitamente, colocando a sua data de nascimento, o horário e a cidade em que você nasceu. E aí você vai ver onde, em que casa está posicionado o signo de Leão. É nessa casa astrológica, é nesse setor da sua vida que vai ter um brilho, um holofote nesses próximos 28 dias, tá bom? E se você quer fazer o seu mapa do autoconhecimento, onde a gente faz uma análise astrológica e numerológica, é só entrar em contato comigo. Bom, gente, semana marcada então por uma lua crescente acontecendo no dia 25, tô olhando o calendário lá, 25, lua crescente em Escorpião. E lua crescente, como vocês sabem, é aquela lua em que a nossa energia está crescendo, tá? E Escorpião fala de regeneração. Escorpião não fala só de morte, de acabar as coisas, de finalizar. Não, Escorpião também é transformação. Escorpião é restauração e reciclagem. Então, é uma lua que fala da gente reciclar, retomar alguma coisa que seja ainda valiosa para a gente e que de repente a gente só precisa dar uma repaginada, uma polida, uma restaurada em uma velha prataria, em uma prataria antiga, sabe? Porque é como se a gente estivesse redescobrindo o valor de alguma coisa que estava meio guardada, meio esquecida na gaveta, porque a gente está falando de uma lunação de Câncer. A lua nova que aconteceu e que está marcando o período aconteceu em Câncer. Tá? E Câncer é o signo que fala das memórias afetivas, mas que a gente quer levar para o futuro também, porque Câncer não é só o passado, Câncer é o passado e também é a visão para o futuro, ele faz a ponte. Pouca gente fala dessa característica canceriana, de olhar futuro, tá? Mas Câncer também faz isso. Portanto, a Lua vai transitar essa semana por Escorpião, Sagitário e Capricórnio. O que significa isso? Transformar, expandir, consolidar, amadurecer. Portanto, é uma semana em que onde a gente colocar foco, onde a gente colocar energia, isso vai ter uma tendência de crescer em seriedade e consistência. Portanto, faça bom uso dessa energia, cuidado com aquilo que você vai focar, tá? Porque isso tende a ser mais perene. Dia 28, sexta-feira, Mercúrio entra em domicílio Virgem. Mercúrio é o planeta que fala da nossa mente, do nosso racional. Isso fortalece a nossa consciência daquilo que precisamos aprimorar. Pede e nos leva a ter ações mais inteligentes e priorizando a eficiência. Mas cuidado também para não se tornar muito autocrítico,
tá? E se podar demais, se cobrar demais uma perfeição inatingível, inalcançável. Por exemplo, né, se comparar a modelos pré-estabelecidos, já que a gente está falando de uma lua que já vai estar em Capricórnio. Então, eu quero ser aquele cara que está lá no topo da montanha. Eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual àquela figura de autoridade, né? E aí você coloca um patamar inalcançável e isso pode fazer você frear, né? Bloquear, porque daí cria um bloqueio, porque você nunca vai ser como aquela pessoa. Sol em Leão fala de você valorizar a sua autenticidade, o seu jeito pessoal, o seu brilho pessoal e ser confiante nessa sua autenticidade, tá? Por isso, a frase que eu deixei aqui para a gente refletir nessa semana não é sobre ser o melhor do mundo, mas sim sobre ser o melhor para o mundo. Porque Virgem, né, onde está o signo de Mercúrio, Virgem é regente da casa 6, que fala de estar a serviço. Virgem é o regente da casa que fala de trabalho cotidiano, das tarefas que a gente faz dia a dia. É nesse estar a serviço, nas pequenas coisas da rotina, do cotidiano, que a gente vai aprimorando, tá? E o Sol em Leão, né? Leão também, o Sol, aliás, ele não é sobre brilhar, é sobre iluminar. O rei, que é o leão, não é sobre reinar e ser o top das galáxias, mas sim estar no topo para, a partir desse olhar macro, desse olhar de cima, saber o que o reino precisa. Então, o rei sempre está a serviço do reino. Portanto, de novo, a frase, eu vou repetir, não é sobre ser o melhor do mundo, é sobre ser o melhor para o mundo. Como você consegue servir melhor a humanidade através do seu brilho pessoal, tá? É isso, gente. Vamos então agora às cartas do tarô. Energia da semana, já pulou aqui o 4 de paus e vou tirar mais uma carta. 4 de paus, enquanto eu embaralhava, fala de estruturação, consolidação e consistência, e a própria carta que carrega o arquétipo de leão, a carta da força. Essa carta, a força, não é a força física, não é a força bruta, mas é a força interior. É a capacidade de ser quem você é, de direcionar a sua potência para os seus objetivos e não gastar energia à toa. É juntar a beleza, né? A beleza e o vigor, a fúria, ao mesmo tempo, e isso direcionado para um objetivo específico, para um objetivo de construção para o futuro, de construir, estabelecer pilares sólidos que vão ser duradouros, mas que eu começo a construir agora, nessa lua crescente, com o Sol em Leão. É uma semana que pede que a gente tenha essa paz de espírito, porque esse anjo aqui, né, essa figura angelical, ela traz essa paz de espírito, essa elegância, essa diplomacia. E por falar em diplomacia, a gente acabou de ter a mudança dos nodos, do eixo, dos eixos nodais, que eu falei no vídeo da semana passada. Se você não assistiu, dá uma olhadinha, que a gente está entrando no eixo nodal Áries, Libra, nodo sul em Libra, nodo norte em Áries. Nodo sul em Libra fala da gente fortalecer as características positivas librianas, que é a diplomacia, a elegância, a gentileza, para que a partir disso a gente caminhe na direção do signo de Áries.
né? Isso para os próximos 18 meses, tá? Áries também é elemento fogo, assim como o leão, que fala da individualidade e da autenticidade, né? Assim como a força de leão, que é a força da expressão, a força da autoexpressão, de ser quem eu sou, de ser eu mesmo. É uma semana para a gente começar a olhar mais para isso. Como eu sou eu mesmo? Da melhor maneira possível. Como eu construo esse eu mesmo? Quem sou eu agora, que é diferente de quem eu era há algum tempo atrás? Quais são os meus valores? Lembra, Vênus está retrógrada e vai ficar retrógrada até setembro. Vênus fala dos nossos valores, aquilo que nos é valioso. Então, quais são os meus valores? A Vênus retrógrada faz a gente olhar para os nossos valores e repensar se esses valores fazem sentido ou não, ou se são novos valores que eu preciso começar, né, a construir para o futuro. Então, a primeira pergunta é: quais são os seus valores atuais? O que faz sentido para você hoje? E a partir desses valores, você constrói a sua autoimagem e a sua autoexpressão. O seu estilo de vestir, o seu estilo de trabalho, o seu estilo de, sei lá, de ser no mundo, uma nova filosofia de vida, novos hábitos, mas que se constituem, né, essas mudanças se constituem a partir de uma mudança interna primeiro, de uma autoavaliação desse brilho que nasce internamente e depois vai para o mundo. O que mais? Vamos lá, vamos tentar entender o que mais. O que temos que evitar essa semana? Evitar essa semana, evitar o 2 de espadas, evitar essa sensação ou essa impressão de que eu tô de mãos atadas, eu tô de olhos vendados, tô de mãos atadas, eu não posso fazer nada, ou nada do que eu fizer vai ser útil. Evitar isso, tá? Essa semana. Evitar essa posição ou essa postura de tô esperando as coisas acontecerem. Tô aqui, ajoelhada, esperando as coisas acontecerem, né? Como se eu tô esperando. Não é uma semana de esperar, é uma semana de ação, é lua crescente, né? Você vai ficar esperando, vai ficar aqui, né? E nada vai acontecer. Aqui a gente tem uma árvore seca, né? É como se tivesse um terreno todo revirado, né? Uma terra revirada, como se fosse acabou de ter um enterro e tem uma planta seca aqui, que também fala evitar continuar em uma situação que não, né? Você já viu que não vai funcionar. Você já viu que a terra já está seca. E daí você continua olhando para a árvore para ver se ela vai brotar. Não vai, porque o problema está mais embaixo. O problema não está na árvore, o problema está na terra. E o que a gente tem que ativar essa semana? O que a gente tem que ativar essa semana? 2 de ouros. Ó, a gente tem que evitar o 2 de espadas, pensamento, e ativar o 2 de ouros, ação. Ativar a nossa capacidade, o nosso jogo de cintura de fazer as coisas acontecerem, de fazer o dinheiro multiplicar, as oportunidades multiplicarem. Eu me viro nos 30, eu faço a coisa, né? Eu me mexo, eu me movimento. Quando eu me movimento, eu coloco o ar ao meu redor em movimento também.
É uma semana para a gente ativar a nossa alegria, porque essa figura aqui é tipo aquele bobo da corte que fica fazendo malabarismo para alegrar as pessoas. É tipo ele tá pedindo dinheiro no farol, às vezes tem isso, né? E, tipo, em São Paulo tem, mas ele também está se divertindo. Então, levar as coisas com esse jogo de cintura, com essa flexibilidade, com leveza, né? Com leveza, não tem que ser a ferro e a fogo, né? Vamos equilibrar um pouco mais as coisas. Tem que equilibrar? Vamos equilibrar, mas ao mesmo tempo que a gente equilibra, a gente dança, faz uma coreografia, sabe? É trazer um pouco de alegria e leveza, que são as características do próprio Sol em Leão, tá? E fazer as coisas de bom grado e não esperar que as coisas aconteçam na nossa vida. Que temos que prestar atenção nessa semana? A cruz e a carta. Essa semana a gente tem que prestar atenção em coisas que têm que ser finalizadas e finalizar efetivamente. Mandar mensagem, né? Você decidiu que vai finalizar, finaliza e avisa que você finalizou, né? Não adianta só eu finalizar na minha cabeça e não avisar as outras pessoas. Tipo, terminei o relacionamento, para mim acabou, mas o outro ainda tá lá achando que tá, né? Não, termina de uma vez. Ou deixar as coisas, colocar as coisas no papel, as claras mesmo, né? Registrado, não necessariamente documentado, não é isso, mas tem que passar a mensagem correta, passar a mensagem necessária. Mercúrio, né? Mercúrio em Leão, Mercúrio em Vênus, fazer essa transição, trazer as claras, as conversas, para colocar pontos finais, né? Para promover liberações, encerrar assuntos, para não deixar as coisas pendentes, tá? A pior coisa é quando você deixa alguém na dúvida, né? E se você também, né, ficou na dúvida, puxa o assunto, pergunta. O não você já tem, tá? Então, presta atenção nessas questões de finalização, do que precisa ser finalizado, né? Para não deixar pontas soltas, e o que precisa ser comunicado, ser falado, né, com todas as letras. Não acha que o outro, não fica inferindo que o outro entendeu, né? Fala de novo, pergunta. Porque Mercúrio está direto, mas depois, né, mais para o final de agosto, ele vai ficar retrógrado. Então, é bom que a gente já vá fazendo esse exercício de não deixar pontas soltas. Ok? Vamos tirar agora uma carta do Tarô dos Anjos para cada dia da semana, tá? Uma carta do Tarô dos Anjos para cada dia da semana. Eu vou tirar na sequência para agilizar, ok? Cortando o deck. Vamos lá, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta e sexta. Segunda-feira, 3 de terra. Carta de expansão. Segunda-feira é um dia de criatividade, reconhecimento de trabalho em equipe, fala de você trabalhar melhor em equipe, ser um jogador de time mesmo, né? E um trabalho sendo executado de alta qualidade, é aquela carta do artesão, você fazendo alguma coisa muito bem feita, com muito cuidado, com muito esmero, com muita dedicação, e isso vai dar um bom resultado. Então, na segunda-feira, coloque energia naquilo que você quer aprimorar, que você quer trabalhar nos detalhes, que você quer juntar várias habilidades, de repente você quer colocar uma coisinha de inovação, um toque de inovação, um toque né, de pozinho mágico, digamos assim, em alguma coisa, no seu trabalho, na sua comida, nas suas tarefas cotidianas. Então, é um dia legal para isso, porque o 3
de terra fala de criatividade, tá? Desse pozinho de pirlim-pim-pim, né? A gente tem uma fadinha e uma borboleta, esse pozinho de pirlim-pim-pim que traz um temperinho mágico, uma magia, que a pessoa olha e fala assim, nossa, que legal isso que você fez, que diferente, né? Que encantador, tá? Então, traga criatividade pro seu dia. Terça-feira, o sonhador, a carta do louco. Terça-feira fala de um salto de fé, pede para você seguir os seus sonhos, fala de oportunidades inesperadas. Então se prepara, terça-feira vem novidades, vem boas notícias aí, convite talvez, né, convites românticos ou convites de trabalho, de parcerias. O sonhador fala, se joga, vai, experimenta o novo, permita-se experimentar, mesmo que você não tenha muita certeza, sabe? Você fala assim, eu não sei se eu estou muito afim, eu não sei se isso, né, vai dar match, eu não sei se isso me encanta completamente. Se permita, experimenta, né? O louco ou o sonhador, ele vai meio que sem compromisso, tá? Tô lá, vou lá curtir a night, curtir a vibe, vou ver o que dá, né? Um salto de fé. Quarta-feira é isso. Quarta-feira, os amantes, os enamorados. Arcanjo Rafael fala de cura, né? Boa saúde, é um dia de restauração da saúde, é legal para você se cuidar mais, né? Praticar mais o autocuidado, de repente fazer uma massagem, alguma terapia, né? Para fortalecer o seu campo físico, mental, o seu corpo físico, mental, emocional ou espiritual. E aqui a gente fala de tomar cuidado com as decisões, porque os enamorados é uma carta que fala de escolhas. Então a gente tem que saber fazer boas escolhas. Porque essas escolhas que você fizer, a decisão que você tomar, não é que é uma decisão escrita em pedra que você nunca mais vai poder voltar atrás, tá? Mas uma vez que você decidiu, você tem que estar comprometido com isso. Tá? Uma escolha que vai pedir um comprometimento, é algo muito sério. Toma cuidado, né? A gente está falando aqui também de relacionamentos íntimos e tem uma configuração no céu que eu não falei no início do vídeo, que eu até tinha escrito, mas eu não falei, mas que então já que está aparecendo essa carta eu vou falar, que é o seguinte, existe um clima de sedução no ar. Tá? A lua em escorpião. Um clima de mistério, uma atração pelo mistério com essa lua em escorpião. E ao mesmo tempo, o sol em leão traz um desejo de prazer, de diversão. Só que existe uma quadratura aí, que é uma energia tensa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa energia de joguinhos de vaidade e poder, tá? Leão traz um excesso de vaidade se estiver no lado sombra. E a gente também tem Vênus, né, que está retrógrada, que é um planeta. Vênus é um planeta brilhante, cintilante. O planeta em si ele é cintilante, está retrógrado. E Netuno, que é a oitava maior de Vênus, que é um planeta gasoso, cheio de nebulosidade, né, como se fosse totalmente formado por nuvens, digamos assim, ele também está retrógrado. E quando os planetas estão retrógrados, significa que eles estão um pouco mais perto da Terra do que o costume. E quando uma coisa está um pouco mais perto, se aproxima da nossa visão, significa que a gente tem uma dificuldade em focar um pouco, né? Até a gente se acostumar, a gente vai, né, ter uma distorção aí. Então imagina, uma coisa, a Vênus falando de ofuscamento, Netuno falando de nebulosidade, isso meio que perto demais da gente, está muito embaçado. Junta com essa energia de lua em escorpião, de sedução, então tem uma coisa de nebulosidade afetiva, tá? Para relacionamentos amorosos. E numa alunação de câncer, se a pessoa tiver um pouco carente, ela vai cair numa conversinha.
Porque, de novo, Mercúrio está retrógrado. Então, Mercúrio não, desculpa, Vênus está retrógrada. Então, imagina, Vênus é como se fosse aquela... Vênus retrógrada é aquela mulher, não necessariamente a mulher, é só um exemplo, tá? É como se fosse uma mulher que está repensando o relacionamento, está repensando o amor e está repensando o dinheiro. Então, ela está meio assim, né? Tá meio doida, meio pensando, meio não sei se é bom, se não é. E tá doida porque a gente tá falando de uma alunação em câncer, né? Uma doida meio carente, né? A coisa tá embaçada. Isso tudo olhando pelo arquétipo negativo, tá? E eu tô falando isso por conta dessa carta e por causa da configuração astrológica. E aí a gente tem Mercúrio junto com Vênus, e Mercúrio em Leão junto com Vênus. Mercúrio também pode ser o estelionatário, pode ser aquele que vai chavecar. E aí a gente fala de um cara, tipo, que chega contando uma historinha e a mulher tá lá propícia, tá falando assim, tá bom, uma noite nada mais, beleza, né? Escorpião fala de intensidade, fala de desapego. Então tá, uma noite nada mais, beleza, vamos aproveitar. Só que, né? Só que a gente tá falando, lembra que eu falei que a Lua sai de Escorpião, passa por Sagitário e vai para Capricórnio? Ao longo desse período, e o que a gente fizer, isso pode ser duradouro. E aí o que era para ser uma noite e nada mais, acaba, sei lá, dando uma gravidez, e aí você fica vinculado com isso para o resto da vida. Sendo que você não queria, tá? Não foi alguma coisa planejada. E aí, por isso, essa carta dos amantes me fala isso. Cuidado com as decisões, as escolhas que você faz. Especialmente as escolhas em termos de parceria romântica, tá? Porque o louco antecedeu aqui, né? Então, na terça-feira tem uma coisa meio louca mesmo, né? Tipo assim, vou viver a vida, né? E coisa, né? Vida louca. E aí, depois, né? Vai ter que aguentar as consequências. Tá? Quinta-feira, 10 de ar. 10 de ar fala de fim de uma situação difícil, alguma coisa, algum sofrimento, alguma doença, alguma dificuldade que estava vindo já de muito tempo atrás, isso acaba, tá? Alguma coisa que estava te enrolando muito, uma pendência, sei lá, né? Lembra que a gente falou finalização de pendências? Alguma pendência, sei lá, no serviço que parecia que estava se arrastando, né? E nunca finalizava. Esse é o dia que a coisa finaliza, tá? As coisas vão começar a ficar melhores agora. Mudanças, então, na quinta-feira. E na sexta-feira, Rainha de Fogo, trazendo novamente energia do fogo, né? Do próprio leão, falando de abra asas e voe. Tá? Então, faça o que tem que ser feito, vá em busca das suas conquistas. Não fique se privando dos seus desejos, das suas ambições, né? Faça o que você quer fazer, afirme sua independência e criatividade. A rainha de pau, a rainha de fogo, né? Que é paus também, né? Rainha de fogo. É o próprio arquétipo do leão, né? O rei ou rainha da energia do sol, tá? É para você voar. Sexta-feira é um dia de voar. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Espero que tenha sido útil essa leitura de alguma forma. Aqui na descrição do vídeo tem o meu contato e a gente se vê então no próximo vídeo.